Querido e amado Pai, que estás nos céus e também aqui em nosso meio, louvamos o Teu nome porque o Senhor habita num alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo habita no coração do contrito e abatido de espírito. Obrigado porque o Senhor é um Deus conosco, um Deus que fala aos nossos corações, às nossas mentes, de forma inteligível, de forma a revelar a sua vontade, de forma a revelar-se a si mesmo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcança com a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor envia o Teu Espírito para nos guiar em toda a verdade. E é esse mesmo Espírito que nós invocamos mais uma vez nesta noite, por ocasião em que iremos abrir a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz falar aos nossos corações. Te pedimos que o Senhor abençoe e toque em cada um daqueles que estão aqui presentes conosco, fisicamente, pessoalmente, mas também àqueles que em casa nos acompanham através da internet. Que o Senhor, nesta hora, abra os nossos entendimentos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Seja bem-vindo mais uma vez a este culto de adoração, de louvor ao Senhor, e uma oportunidade também que temos de conhecer um pouco mais o que Deus tem reservado e orientado para a sua igreja nesses últimos dias. Quero cumprimentar todos aqueles que estão fielmente vindo aqui à igreja durante a semana, e também aqueles que vieram hoje pela primeira vez. Quem sabe nós temos alguns irmãos e irmãs que estão aqui pela primeira vez. Também os nossos amigos internautas que nos acompanham. Eu tenho recebido constantemente mensagens através do Facebook, através do WhatsApp, de amigos meus no Brasil, dizendo: Pastor Yuri, estou acompanhando, olha que legal, que maravilha, não posso estar aí, estou aqui no Brasil. Outros, inclusive um brasileiro missionário que também trabalha na Mongólia, me disse: olha, estou acompanhando aqui da Mongólia. Então, muita gente conectada. Eu fico muito feliz com isso e louvo ao nome do Senhor, porque a palavra dele, ela se expande, ela não volta vazia. Para a honra e glória do Senhor, a palavra de Deus não volta vazia. E nessa noite, mais uma vez, nós trabalharemos um tema que, ao meu ver, é extremamente relevante. Mas, fazendo uma recapitulação de ontem, aqueles que estiveram aqui lembram, os que não estiveram, ontem nós falamos sobre a missão de Deus, não é? Que a missão, ela se origina no próprio Deus. Ela não tem que ver tanto com uma atividade ou com uma ação, com algo que você realiza, mas ela tem que ver sobretudo com um atributo divino. Ela provém do ser de Deus. Deus é um Deus missionário, e a missão, antes de ser da igreja, é a missão de Deus. Não é a igreja que tem uma missão, mas é a missão que possui uma igreja, que inclui a igreja como instrumento para a comunicação das boas novas de salvação. Há um missiólogo, um missionário, que disse uma frase muito impactante em relação à missão, Oswald Smith. Eu já citei ele aqui numa outra ocasião durante essa semana, e essa frase é muito forte. Ela diz: ninguém deveria ter o direito de ouvir o Evangelho uma segunda vez, enquanto existir alguém no mundo que não ouviu pelo menos uma. Nós estamos fartos do Evangelho, não é verdade? Nós temos o Evangelho à nossa disposição 24 horas por dia, Bíblias, TV, internet, rádio, e tantas pessoas no mundo perecem, como diz a Bíblia, por falta de conhecimento. Esse pensamento deveria, de fato, nos fazer engajar ainda mais na missão de Deus. E William Carey, um dos missionários mais conhecidos na história das missões, trabalhou como pioneiro na Índia. Uma história muito boa, sugiro que você leia um pouco sobre a vida de William Carey, extremamente inspiradora, muito inspiradora. Um homem que sofreu e sofreu de verdade, perdeu filhos no campo missionário. A mulher dele literalmente enlouqueceu no campo missionário. E William Carey, ele disse: espere grandes coisas de Deus.
faça grandes coisas para Deus. É isso que Deus deseja para nós, o Deus missionário, o Deus de onde a missão se origina. Mas, nesta noite, nós vamos falar sobre algo diferente. Eu quero que vocês vejam um pouco, algo diferente logo de cara. Você já se assentou numa mesa assim, não? Isso aqui é um animal inteiro. Essa é a dona da casa, a Yandin, que você já conhece. Agora com 84 anos. Essa medalhinha aqui é muito importante, tá? Ele aqui tá cheirando um negocinho, não sei se você tá vendo aqui, olha, na mão dele aqui, olha. Olha os costumes. Você viu que ele tava cheirando alguma coisa ali? Olha lá, vai cheirar de novo. Ah, eu virei a câmera. Acho que eu vou virar. Eles estão cantando músicas sobre mães. Isso aqui é Aros. Aros também tem queijo. Isso aqui é leite de égua, tá? Isso aqui é leite de égua. Ele me ofereceu isso aí, esse senhor. Ele estava no lugar de maior honra aqui por ser a pessoa mais velha. Essa é a Yandin. Ela nos convidou para a casa dela para celebrar justamente o fato dela ter recebido esta medalha aqui. Esta medalha é a segunda maior honraria que um cidadão mongol pode receber do governo do país. A segunda maior. Só perde para uma, que é de heróis de fato nacionais. E ela recebeu essa medalha. A Mongólia é uma cultura muito baseada em shame and honor, como nós já falamos aqui, na vergonha e honra. E na Mongólia, para você ter uma ideia, quando a mulher tem o quarto filho, ela recebe uma medalha. Quando ela tem o quarto filho, ela recebe uma medalha e aposenta mais cedo. Com 50 anos, uma mulher pode aposentar se tiver o quarto filho. Tem mulheres que tentam o quarto filho simplesmente por conta disso. É interessante, o governo incentiva, né, a multiplicação. E ela recebeu isso aqui devido a uma vida inteira de dedicação ao país, serviços, enfim, ao país prestados, e ela recebeu essa homenagem e convidou ali. Esse é um momento onde apenas familiares, pessoas mais próximas, amigos muito próximos são convidados, e ela nos convidou, nós nos sentimos extremamente honrados por isso. E eu pedi para ela deixar uma mensagem também aqui para a igreja de Dallas. Vamos ouvir. Hoje é um dia muito especial, nós estamos visitando aqui a casa e a família da Yandin. Ela foi batizada em nossa igreja há algum tempo atrás, em um evangelismo. E hoje é um dia muito especial porque ela está recebendo uma das maiores honrarias nacionais aqui da Mongólia. Vocês veem aqui essa medalha. Isso, Altın Gats. Isso significa que é uma medalha de ouro por tudo aquilo que ela fez na sua vida, por tudo que ela e é ouro de verdade, contribuiu para a história do país. E hoje nós estamos celebrando aqui, se vocês verem, bem no estilo mongol aqui, temos comidas tradicionais, nós temos aqui a Honini Mar, que é o carne de cordeiro, entre outras coisas. E a Yandin vai falar um pouquinho aqui também para vocês ouvirem um pouco como é a língua mongol, e ela vai falar especialmente para a igreja brasileira aí em Dallas, no Texas, ok? Yandin, nime, sen benuta? Hayır sağ. Sa, bayır horgi? Sa, yerere. Одоо өнөөдөр işte бүгдийн сүмүүдэд бүгдийн одоо энэ сүмүүдээ одоо мэд хүргье. Өнөөдрийн сайхан өдөрт одоо би та нартай одоо ариун сүмийнхэндээ бүгдөө та нар одоо хайртай шүү. Өнөөдөр би одоо төрийн шагналаа хүндэтгэл аваад ингээд найз нөхөд сүмийнхнээтэйгээ хамт ингэж одоо тэмдэглэж байна. Тэр их баяртай байна. Ela disse que hoje é um dia muito especial para ela, porque ela está recebendo essa honraria e essa questão de
vergonha e honra aqui na Mongólia é muito importante, é um valor muito importante. Teve esse momento de honra para ela, por isso ela convidou familiares, toda a família dela aqui servindo, amigos próximos, as pessoas da igreja, os membros da igreja estão aqui. E ela disse, ela saudou os nossos irmãos da Igreja Adventista em todo o mundo e aí também nos Estados Unidos, e que hoje ela está muito feliz e que ela ama vocês, tá bom? Que Deus continue abençoando a nossa irmã Yandin. Orem por elas e por toda a igreja aqui na Mongólia. Tchau, baitla, baita. Ok, por que eu passei esse vídeo para vocês? Eu passei para que vocês tentem imaginar o choque cultural que foi para nós chegar na Mongólia e nos depararmos com uma mesa dessa, com esses costumes, com essas tradições. Leva tempo, primeiro, para você compreender o que significa aquilo, porque há muito simbolismo. Muito simbolismo. Eu poderia passar uma tarde explicando ali aquela parte. Você viu uma parte da mesa que parece um bolo? Aquilo ali tem um número exato de coisas. Cada número representa uma coisa, as posições. Enfim, não vou me deter nesse ponto. Mas além do tempo para compreender, leva tempo para de fato se acostumar. E aí, queridos, é exatamente esse o ponto que eu quero tratar com vocês nesta noite. E eu quero convidá-los, primeiramente, a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse e o capítulo 14. Apocalipse 14. Opa, os papéis estão caindo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus. E eu vi outro anjo voando pelo meio do céu. E ele tinha um evangelho eterno. Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Queridos, esse verso nos mostra que devemos ser cristãos globais, com uma visão global, porque temos um Deus que é global, e uma missão global, universal, que não conhece fronteiras, que não conhece barreiras, uma missão que transpõe todos os gaps que podem haver, que dificultam a comunicação de uma mensagem, seja um gap, um abismo linguístico, seja um abismo geográfico, seja um abismo cultural. Esse é o evangelho eterno, um evangelho que deve ser pregado não simplesmente em cada país, mas a cada nação, a cada etnia, a cada povo, a cada tribo, em suas particularidades, em suas especificidades. E sabe o que é lindo em toda essa história de pregação do evangelho em nível mundial? É que todo ser humano, segundo esse texto, ele tem o direito não apenas de ouvir o evangelho, ele tem o direito de ouvir o evangelho na sua própria língua e dentro dos seus próprios padrões e referências culturais. Todo ser humano tem esse direito de ouvir o evangelho na sua própria língua, na sua língua materna, na língua que lhe fala ao coração, e também dentro dos seus padrões culturais. Esse texto não nos permite uma pregação do evangelho que tenha que ver com etnocentrismo, onde uma cultura é colocada em sobreposição à outra, numa posição de superioridade. Muito pelo contrário. E é por isso que, nesta noite, nós vamos falar um pouco
de aspectos que tem que ver com missão global. Uma missão global. E olha, se tem um país multicultural neste mundo, é o país que vocês vivem, os Estados Unidos. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão por já morarem aqui há algum tempo, mas eu ando pelas ruas e eu tenho a impressão que eu fico vendo pessoas de diversas etnias o tempo inteiro. Hoje eu rodei um pouco mais cedo em um mall aqui muito grande, e eu ia passando, eu vi uma mulher falando árabe, depois eu vi uma pessoa falando hindi, e eu fiquei, o que é isso? E depois encontrei com uma mulher que estava conversando comigo em inglês, de repente ele olhou para mim e falou assim, where are you from? Oh, I'm from Brazil, but I live in Mongolia. And then she said, okay, so eu posso conversar com você em português. Ela era brasileira. Então, eu fiquei, mas afinal de contas, onde nós estamos, né? Um país multicultural. Não é à toa que a nossa igreja, quando a visão em relação à missão global ainda era muito limitada, eles achavam que o fato de se pregar o evangelho aqui nos Estados Unidos para cada cultura, isso representaria já o cumprimento da missão global. Eles achavam que o fato de pregar para uma pessoa de determinada nação aqui, eu já cumpri a missão, porque eu preguei para aquela nação representada por uma pessoa. Era uma visão ainda estreita. E quando a gente fala de worldview, quando a gente fala de cosmovisão, isso é algo que na realidade poucos de nós têm consciência da nossa própria cosmovisão, mas ela influencia os nossos valores, as nossas crenças e os nossos comportamentos. Muitos dos nossos comportamentos, nós agimos no piloto automático e não percebemos que lá, deep inside, lá no core mesmo, está a nossa cosmovisão, que foi formada desde a tenra infância, não apenas pelos seus pais, mas pelos fatores socioculturais que lhe cercavam. Se você nasceu numa família adventista, se você não nasceu numa família adventista, tudo isso vai influenciar o seu background, a maneira que você enxerga o mundo, com quais lentes você enxerga o mundo. Como eu disse, isso vai definir se para você o evangelho vai falar mais fundo no que diz respeito a culpa e perdão, se o evangelho vai ser mais significativo para você no que diz respeito a medo e poder, ou medo e paz, ou se o evangelho vai falar fundo na questão de vergonha e honra. Cosmovisão, como você vê o mundo? Quando você olha para fora da sua realidade, como você enxerga o mundo lá fora? E a pergunta é, como o mundo enxerga você? Como as pessoas lá fora veem a nossa realidade no Ocidente? Como um mongol entende a realidade de um americano? Como um chinês entende a realidade de um brasileiro? Será que eles também não se chocam com alguns dos nossos comportamentos? Será que alguns deles, caso estivessem aqui hoje nessa igreja, não se sentiriam desconfortáveis com alguns dos nossos gestos ou maneira de falar? Inclusive, parte da nossa liturgia talvez seria extremamente estranha e, quem sabe, até ofensiva. Sabe, queridos, a sua cosmovisão vai determinar, como eu já disse, os seus valores, as suas crenças e os seus comportamentos. Mas, normalmente, sabe como é que a gente vê as pessoas? Apenas pela última layer, a última camada, que é a camada dos comportamentos. A gente vê um comportamento e a gente julga. Sabe por quê? A gente julga utilizando que padrão? A nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão. Quando, na realidade, aquele comportamento é um reflexo de uma cosmovisão completamente oposta à sua. Então, enquanto você não compreender a forma que o mundo lá fora enxerga essa outra realidade, você nunca conseguirá comunicar o evangelho a ele, porque você vai dizer uma coisa, mesmo na língua dele, e ele vai entender outra. Porque a referência, o referencial que você está usando é completamente diferente, ou muitas vezes oposto, valores diametralmente opostos. Daí a importância essencial, eu diria que não é importante, é essencial, é vital, é fundamental
compreender quão relevante é a cosmovisão para a missão. Como eu já disse, tudo depende das suas lentes. E quando você ousa olhar o mundo com outras lentes, sob uma outra perspectiva, você enxerga coisas que seria impossível com a sua lente velha. Hoje a Jeane se submeteu a uma cirurgia laser, para corrigir ali algumas questões, né? Astigmatismo, não? Enfim, tudo. E o objetivo dela é não precisar mais usar óculos, né? E quando ela chegou em casa, ela chegou com um óculos assim, todo diferenciado, um negócio meio assim, futurístico, né? Parecendo espacial e tal. Eu olhei e falei, uau! E ela disse, eu vou ter que usar isso aqui durante 2 semanas aí, dormindo e tal. E ela disse, sabe o que é o interessante? Eu já estou vendo... A Jane está ali, nem sabia que você tinha vindo, Jane. Puxa, você é corajosa, hein? E ela disse assim, olha, eu já estou vendo as coisas diferentes. Não é isso? Você está me vendo diferente agora? Sério? Que coisa, hein? Que ilustração interessante. Pois é exatamente isso que acontece com a gente. Mas quando você começa a ver as coisas diferentes, isso te choca. Você recebe 2 choques, e é por isso que o tema dessa noite é tratamento de choque. Quando você chega numa nova cultura, e eu não estou falando agora aqui de ir para um outro país, de ir para a Mongólia, para a China, para a Tailândia, não. Se você tiver contato com a outra cultura, seja com um indivíduo ou com uma pequena comunidade, você vai perceber que hábitos, alguns comportamentos, alguns valores deles são completamente distintos do seu. E a sua tendência natural é julgar. É natural. Sua primeira impressão, seu primeiro impulso é julgar baseado nos seus padrões. E eu garanto a você, a grande maioria das vezes, você está equivocado. A grande maioria das vezes, nós estamos equivocados. Eu vi isso na minha própria experiência. Diversas vezes, muitas gafes eu cometi na Mongólia, muitas gafes. Mas aprendi com o tempo, com humildade, com desejo de ouvir, com o espírito de aprendiz. Eu não posso chegar num lugar onde eu não conheço nada, com uma postura de que eu detenho a verdade e eles nada sabem. Eu repito a frase do Dr. Ganun Diop. Understanding in order to be understood is the key of every testimony. Se você não compreender antes de ser compreendido, você jamais encontrará a chave para o coração das pessoas. Jamais. Lentes. Mudança de lentes. E a cosmovisão é bem semelhante a essa realidade do iceberg. Normalmente nós só vemos essa parte aqui da cultura, olha. Normalmente só vemos isso aqui, ó. Os valores, os comportamentos, mas, meu amigo, lá para baixo, onde ninguém enxerga, tem muita coisa, mais do que nós imaginamos. E aí você chega nessa cultura nova e se choca. E tem o primeiro choque cultural, natural. E você sofre com isso, é sofrível, viu? Existem pessoas que entram em depressão, porque elas não conseguem se ajustar. Né? Elas começam a se sentir como crianças. Vou dar um exemplo. Em nossa cultura, como eu já falei, nosso comportamento é automático. Na Mongólia, ou em qualquer outro país com uma cultura muito distinta, o pastor Manolo, a Jeane e sua família rodaram em alguns países ali da Ásia, sabe o que eu estou dizendo? Quando você mora no lugar, não como um turista, quando você mora, você começa a perceber que você tem que se policiar o tempo todo. Então isso é muito estressante, você o tempo todo tem que pensar, peraí, como é que eu ajo agora aqui? Peraí, eu devo estender a mão ou não? Peraí, eu olho no olho da mulher ou não? Peraí, a pessoa é mais velha, como é que eu falo? Eu falo tá ou falo ti? Em mongol é assim, né? Ah, e agora? Ah, não, peraí, eu estou entrando na casa da pessoa, tiro o sapato, não tiro. O tempo inteiro. Então, uma coisa que normalmente funciona no automático, você agora tem que literalmente estar consciente de cada pequena ação. Um exemplo na Mongólia, mulher nunca carrega a criança no braço, se estiver acompanhada de um homem. Sempre é o homem que carrega. Eu descobri isso da pior maneira. Eu estava andando na rua, minha esposa com o bebê, e uma mulher virou para mim e falou assim, ó, você é um mau pai. De cara para mim, não falou mais nada. Ela me julgou, você entende? Ela me julgou, porque o meu comportamento, baseado na cosmovisão dela, era um comportamento repreensível. Você é um mau pai. E eu disse, como assim? Ela falou, por que você não está carregando o seu filho? Então,
Vejam como é interessante essas coisas, né? Ela me julgou baseado no padrão dela. E aí, quando você finalmente consegue enxergar o que há no profundo da cultura, você tem um segundo choque, sabe qual é? Olhar para a sua própria cultura e começar a enxergar coisas que você não via. Começar a enxergar paradoxos na sua própria cultura, coisas que você fala, cara, por que a gente faz isso, hein? Por que eu considero isso santo, por exemplo? Você para e fala, puxa vida, realmente eu nunca parei para pensar. Eu sempre achei que isso estava na Bíblia e na verdade não está. Está na sua cosmovisão. E você começa a se chocar com algumas coisas. E todas as vezes que eu volto ao Brasil, todo ano eu tenho a oportunidade de ir ao Brasil de férias, eu chego lá e, querendo ou não, eu absorvi a cultura mongol. E tem comportamentos meus hoje que são estranhos às pessoas. Por exemplo, se eu for tomar sopa ou qualquer coisa quente, eu tenho certeza que você me chamaria de mal educado. Porque automaticamente hoje eu tomo uma sopa, um leite, qualquer coisa que esteja quente, eu tomo assim, ó, fazendo esse barulho. É feio ou não é isso? Depende. Depende. Por que é feio? Por que é feio? Entende? Por que é feio? Por causa do barulho? Bem, a gente faz tanto barulho com outras coisas. Na Mongólia, se você não fizer isso, você é uma pessoa, é uma criança. Porque você não sabe tomar sopa. Se você não fizer isso, você vai queimar a língua. E aí você vai fazer, sabe o quê? Não, claro que eu não vou queimar a língua, pastor, porque antes eu vou fazer o quê? Assoprar. Sabe o que você é? Mal educado agora. Porque se você assopra a comida, na visão mongol, você está cuspindo na comida. Percebe? Percebe? É a mesma coisa. O que você considera falta de educação, ele não considera. O que para você é a etiqueta, para ele é falta de educação. Coisa simples. Uma coisa extremamente simples. Esse é apenas um dos exemplos. É apenas um dos exemplos. Então, se eu for tomar uma coisa sem pensar, eu estiver relaxado, eu vou tomar sim. Porque eu incorporei isso aí. Não tem jeito. E eu tomo sopa e faz sentido. Hoje faz sentido para mim. Porque quando você fala assim, o objetivo é não pegar o quê? Na língua. Então, eles colocam assim a colher e falam assim, ó. Está entendendo como é que é? Não encosta em nada. O negócio fervendo. Eu falava, meu Deus, como é que esses caras tomam essa coisa fervendo? E hoje eu aprendi. Há uma história muito interessante de um missionário indiano. Ele veio aos Estados Unidos numa conferência missionária. E ele saiu com alguns missionários americanos, brasileiros, entre outros daqui do Ocidente. E quando eles foram ao restaurante, o indiano, com toda a naturalidade do mundo, foi ao banheiro, lavou as mãos, retornou, assentou-se à mesa e começou a comer com as mãos. Não era um restaurante indiano, era um restaurante comum. Começou a comer com as mãos. Os americanos, brasileiros e demais ocidentais que ali estavam, começaram a falar, peraí, o que é isso? Está de brincadeira? Are you kidding me? Como é que você faz uma coisa dessa, cara? Peraí, você está achando que você está onde? Comendo de mão, que coisa não civilizada, que coisa bárbara, que coisa porca. Peraí, não comer com mão, tem aqui o talher. O missionário indiano, com muita sabedoria e educação, disse assim, é? Isso é anti-higiênico? Ok. Posso ver os seus talheres? E a pessoa, ok. Deu o talher para ele e falou, ok. Em quantas bocas esse talher passou no último mês? As pessoas falaram, bem, não sei. Ok. Foi você que lavou esses talheres antes de pegá-los? Não, simplesmente recebi. Tá bom. Os meus dedos nunca entraram na boca de ninguém, só na minha. E eu lavei as minhas mãos. Quem é que está fazendo algo anti-higiênico aqui? Então, perceba como tudo vai depender da sua perspectiva. E a minha pergunta para você é, você está aberto para mudanças? Você tem flexibilidade suficiente para encarar mudanças tão profundas como mudanças que têm que ver com a cosmovisão? Eu não estou falando de mudanças de comportamento, porque mudanças de comportamento apenas refletem a cosmovisão. Muitos missionários falham ao tentar mudar o que nas pessoas? Comportamentos. As pessoas chegam na África, os missionários chegam na África, veem mulheres seminuas, para nós, seios de fora, os missionários fazem o quê?
Meu Deus do céu, que nação promíscua. Não pode, não pode. Aí as missionárias, extremamente compassivas, dizem, vamos doar camisas para elas, vestidos. E elas com todo o coração, não estou sendo aqui sarcástico não, com o coração aberto, dão as camisas para as africanas. E elas ficam felizes. Lógico que não gostam de ganhar presente. Opa, muito obrigado e tal. E eles dizem assim, olha, com muito cuidado, né, para não ferir, não ofender, né? Olha, sábado que vem, né, ou domingo que vem, dependendo da igreja de qual missionário venha com essa roupa, tá bom? Ela é muito bonita, é um dia de festa, é um dia especial na igreja, venha com essa roupa, tá certo? Ele não diz, olha, isso aí é errado, ele tenta, né, dar um jogo de cintura. Aí a pessoa, eu venho, tá bom, pastor, tá bom. E aí as pessoas foram, isso é caso real, tá, pessoal? E as mulheres voltam no sábado, com o vestido, com a camisa, mas sabe o que elas fazem? Abrem 2 buracos aqui e colocam o seio para fora. É isso que elas vão fazer. Porque você tentou mudar o comportamento, mas você não mudou a cosmovisão. Na cabeça dela, o seio nada tem que ver com uma zona erótica. Nada tem que ver com a zona erótica. O seio é simplesmente, ou as mamas são simplesmente fontes de alimentação para os seus filhos. Portanto, não há vergonha alguma para ela em expor aquilo que alimenta os seus próprios filhos. Seria o mesmo que eu ter vergonha de mostrar uma mamadeira para você. Percebe? Não é fácil enxergar isso de fora. Eu estou falando aqui na teoria, de uma coisa que eu mesmo não vivi, porque eu nunca trabalhei na África. Mas ao trabalhar numa cultura distinta da minha, isso me trouxe essa consciência de que existe um mundo muito maior do que eu achava. E eu não estou falando agora de geografia mais uma vez. Mudar comportamentos não resolve. Simplesmente as pessoas muitas vezes vão continuar com outras práticas, como eu já falei aqui, underground. E é isso que gera, sabe o quê? Uma coisa extremamente perigosa na missão chamada sincretismo. Sincretismo, uma mistura de filosofias antibíblicas com uma mensagem bíblica. E daí vem a necessidade de uma mudança radical, que não tem que ver apenas com uma mudança exterior, de comportamentos, ou de crenças, né, do ponto de vista cognitivo, mas tem que ver lá dentro, com valores e com a cosmovisão. E é aí que entra a mudança de paradigmas. O que é um paradigma? Bem, em resumo assim, bem em resumo mesmo, um homem chamado Thomas Kuhn, ele, parece até um trocadilho, né? Thomas Kuhn cunhou esse termo, o paradigma, né? E, em resumo, o paradigma é uma verdade inquestionável. Ou seja, é algo que as pessoas nem sequer discutem, de tão verdade que é. É o famoso axioma, né? É uma verdade plenamente estabelecida e inquestionável. E há de quem ousar questioná-la. Mas sabe o que acontece com o paradigma? Ele funciona durante um determinado tempo onde ele está vigente. Acontece que os tempos mudam, a sociedade muda, o mundo é dinâmico, as demandas mudam. E o paradigma não muda. O paradigma ele é inflexível, ele é sólido, ele é, sabe, não tem como mudar. E aí o que acontece? Algumas pessoas começam a perceber que a sociedade não está mais funcionando bem, que está gerando crise, uma crise acontece, e as pessoas tentam resolver os sintomas da crise, não a causa. Até que um ou outro, mais assim, visionário, diz assim, pessoal, será que o problema não está com isso? E aí aponta o paradigma, a causa. O que é que acontece com esses? São os famosos mártires queimados na fogueira. São os primeiros a ser queimados na fogueira. São os que ousam questionar o paradigma ainda estabelecido. Esses são queimados na fogueira, apedrejados, seja literal ou seja com palavras, ou com outras atitudes institucionais. O fato é que essas pessoas, elas sofrem as consequências da sua visão, da sua ousadia, da sua coragem, mas elas deixam um legado. É como diz, né? O sangue dos mártires é semente. E outros começam a surgir e começam a questionar, e surge um movimento em torno daquilo. E o paradigma é posto em xeque. Até que alguém propõe um outro paradigma. E esse é um momento muito tenso, muito difícil, porque é um período em que o paradigma antigo com o paradigma novo convivem
numa tensão, não há harmonia, não há harmonia. E com o tempo, esse novo paradigma vai se estabelecer e ele será o paradigma estabelecido durante um tempo, até que ele novamente torne-se obsoleto. Isso nada tem que ver com princípios bíblicos, que são princípios eternos. Isso tem que ver com questões antropológicas e sociológicas. Agora, uma mensagem para você. O que Thomas Kuhn diz é: um paradigma novo só estará plenamente estabelecido quando toda a geração anterior que viveu o paradigma velho perecer. Em outras palavras, quando todo mundo morrer. Isso não é nada animador, não é? Graças a Deus que nós vamos além que Thomas Kuhn. Você lembra da história de Caleb e Josué? O que aconteceu com eles? Deus havia prometido a terra para eles. E disse, olha, vocês vão invadir isso aí, meu amigo. Pegou 12 representantes ali, cada um de tribo, e falou, ó, vai lá, observa a terra, a gente vai lá, Deus está com a gente. Os caras foram, voltaram. Qual foi o relatório deles? 10 deles. Meu amigo, não dá não, meu amigo. Os caras são gigantes, não tem como, a gente é gafanhoto, não vai conseguir. Josué e Caleb falou, não, a gente vai sim, vamos lá, vamos tentar. Você lembra o nome de algum dos outros 10 aí? Não. Eu não consigo lembrar do nome de nenhum dos outros 10. Ninguém lembra, nunca. Mas Josué e Caleb falaram, não, a gente vai sim e tal. Resultado, fizeram um motim, queriam matá-los. Mataram eles. Então, não, vocês querem nos levar para morrer lá e tal. Deus falou, quer saber de uma coisa? Vocês não estão prontos, não. Vocês não estão prontos, não. Não tem como vocês viverem o novo paradigma de liberdade, porque eles vieram do paradigma da escravidão, do paradigma pagão do Egito, e falou, não, vocês não têm condições ainda, vocês não conseguem ver como eu vejo, a sua cosmovisão precisa ser mudada. O que é que Deus fez para isso? Quanto tempo eles passaram no deserto, meu amigo? 40 anos para mudar a cosmovisão do povo, 40 anos para mudar um paradigma. Em tese, toda aquela geração teria que morrer. E é interessante como isso coaduna com a tese de Thomas Kuhn, porque Deus falou que de 20 anos para baixo, apenas de 20 anos para baixo, seriam os que o quê? Sobreviveriam. 21 anos para cima, meu amigo, ó, geração toda pereceu, mas teve uma exceção. Quem? Josué e Caleb. Isso demonstra que pessoas fiéis a Deus podem sim, pela fé, baseada na promessa do Senhor e no senso de missão, foi isso que impulsionou Caleb e Josué, podem sim superar velhos paradigmas em favor da missão e para a glória do Senhor. Interessante, por exemplo, aqui, olha, essa imagem aqui, deixa eu voltar. Essa ele escreveu com uma caneta, nessa ele usou um teclado. Isso é uma mudança de paradigmas ou não, pessoal? Total. Quando surgiu a informática, mudou completamente os paradigmas. Eu vejo pessoas, às vezes, criticando, e com muito respeito eu digo isso se você é uma delas, e eu respeito a sua visão também. Eu vejo pessoas criticando, às vezes, quando alguém está olhando a Bíblia no celular, você não deve olhar a Bíblia no celular, porque, não, isso aí não tem como, tem que ser a Bíblia no livro, porque ali é o livro santo, aquela coisa toda. E eu falo assim, bem, então você não pode também ler na Bíblia, porque o livro é uma das maiores tecnologias que já surgiram no mundo. Você tem que voltar para os papiros. Se você voltar para os papiros, seu discurso está correto. Se você usar o livro, você está usando uma tecnologia que em uma época também foi condenável. Também foi uma mudança de paradigma, também foi algo novo. Entende? Eu uma vez estava na Mongólia com minha Bíblia. Olha que coisa. Estava com minha Bíblia numa mesa. E aí, eu coloquei um outro livro em cima da Bíblia. Aí uma pessoa chegou e falou assim para mim, o senhor nunca deveria fazer isso, deixar a Bíblia embaixo. A Bíblia tem que estar sempre em cima, porque a Bíblia tem supremacia. Eu falei, é verdade, mas a Bíblia também é o fundamento da fé. Quem está certo? Quem está errado? Paradigmas, cosmovisão. E esse é o principal paradigma que deve estar eternamente estabelecido em nossos corações. Mas isso nada tem que ver com questões sociológicas, antropológicas. O paradigma da cruz, esse sim eu tenho que manter firme. Esse sim eu tenho que estabelecer no coração das pessoas. Mas não impor sobre elas o meu modo de pensar, a minha forma de adorar,
as roupas que eu uso? Por que eu preciso vender para ele um evangelho que não causa impacto, um evangelho estrangeiro, um evangelho sem sentido, um evangelho que invade, que desconsidera, que desrespeita tradições milenares, que não são ofensivas à Bíblia, são ofensivas apenas à minha própria cosmovisão, por ignorância minha. E nós vemos tanto a Bíblia trabalhando com divergências e diferenças culturais. Jesus fez isso constantemente. Quando lidava com o samaritano, ele lidava de um jeito. Quando ele lidava com o sacerdote, ele lidava de outro jeito. Quando ele lidava com fariseus, com um jeito. Quando ele lidava com publicanos, com leprosos, com párias da sociedade, era outro jeito. Por que será que muitas vezes nós somos tão inflexíveis nesse aspecto? Essa é a parte final. Porque uma vez que você toma consciência dessa realidade, é necessário que você tome uma atitude. Porque o Evangelho não é uma mensagem apenas a ser comunicada. O Evangelho é uma mensagem que exige respostas. Você não só comunica, você comunica para que haja uma resposta. Mas só haverá resposta se houver um interlocutor e um quê? Receptor. Mas se o receptor não compreende a mensagem por minha culpa, então a culpa não é dele. Não é ele que é o perdido. Não, aí eu digo, o sangue vai cair sobre a cabeça dele. Não. Sou eu que não cumpri a minha missão de comunicar o Evangelho de forma inteligível, compreensível, contextualizada. E aí surge esse termo, critical contextualization. Esse termo, num período mais moderno, foi muito utilizado e amplamente divulgado por um missiólogo chamado Paul Hibbert. Ele também é um antropólogo, e eu aconselho, assim, muito fortemente, livros do Paul Hibbert. Fantásticos, livros incríveis. Um homem extremamente devoto à Bíblia e extremamente experiente em missões e equilibrado em suas posições. E o Paul Hibbert, ele mostra exatamente que a contextualização crítica é encontrar a peça certa para o quebra-cabeças. E o Evangelho tem peças de diferentes formas. E falando em forma, esse é o grande ponto da contextualização crítica. Muitas vezes nós damos mais valor a formas do que a significados. Vou dar um exemplo. O que era a Páscoa? O que era a Páscoa do ponto de vista hebreu, do Antigo Testamento? O que era a Páscoa? Em resumo, o que era a Páscoa? A comemoração da libertação do povo de Deus, da saída do Egito, né? A libertação da escravidão. E para isso, Deus estabeleceu uma cerimônia. Qual era, em resumo? Em resumo, o que é que eles faziam? Colocava ali na Páscoa, na verdade, no dia exato, eles tiveram que colocar o sangue ali nos umbrais, né, para o anjo passar, mas a celebração em si era ervas amargas, né, em resumo, para lembrar das agruras da escravidão, e um animal, um cordeiro, né, que tinha todo um detalhe, humano, sem defeito, beleza. Veio Jesus e celebrou a última Páscoa com os discípulos. O que é que Jesus fez? Cadê o cordeiro? Procure lá o cordeiro. Como assim? Ele era um judeu, ele sabia da lei, ele sabia do costume, ele tinha aquela própria cosmovisão. Mas Jesus, ele não queria pregar o evangelho apenas para judeus. Jesus tinha uma visão global, uma missão global, pois ele é um Deus global. E a despeito de nós não vermos um cordeiro ali, eu tenho certeza que devia ter um cordeiro ali, porque senão não seria Páscoa. Mas o evangelista nem cita, sabe por quê? Ele queria provocar esse paradigm shift. Ele queria ele queria gerar essa provocação nos seus leitores. Os leitores perguntariam, afinal de contas, cadê o cordeiro? Porque eles estavam presos ao quê, queridos? A forma. E Jesus falou, não, o cordeiro está aqui, o cordeiro já está aqui. E Jesus instituiu a ceia. Uma mudança de formas, mas o significado intacto. Percebe? Deus não se prende a formas
Deus não se limita a formas. O Evangelho, ele encaixa nas culturas. Porque ele é uma mensagem universal, ele é uma mensagem transcultural. E para fazer contextualização crítica, basicamente o que nós precisamos é isso aqui, ó, 3 passos, que eu não vou, obviamente, ter tempo de explorar com detalhes. Se você começar a ler Paul Hibbert, você vai ver isso aqui com muito detalhe. Primeiro, você tem que fazer uma exegese da cultura. Interessante, né? Antes de fazer uma exegese da Bíblia, você tem que fazer uma exegese da cultura. Isso significa eliminar todo e qualquer padrão de julgamento e analisar a cultura em si, sem julgamentos, de forma fenomenológica, como dizem os antropólogos. Analisar comportamentos, práticas, rituais e anotar tudo isso. Sentar com os seus, o seu público-alvo, né? E catalogar esses comportamentos, por exemplo, de uma determinada cerimônia. Exemplo, uma cerimônia fúnebre. Como é uma cerimônia fúnebre na Mongólia? Completamente diferente. Completamente diferente. Então, o que é isso? Por que eles acendem esse incenso? Por que eles colocam essa vela? Por que eles têm esse pano branco? E você vai catalogando coisa por coisa, sem julgar. Sem julgar. Ah, incenso é coisa do diabo. Não, não, anote, incenso. Coloque tudo. Depois você faz uma exegese das escrituras e uma ponte hermenêutica. Você estuda com o seu público-alvo o que aquele assunto diz. O que é que Deus fala sobre a morte? O que é que acontece com a morte? E você começa a analisar aquilo. O que a Bíblia diz. Não analisando a sua cerimônia de funeral. O que a Bíblia diz sobre o tema morte. E a partir daí, você indaga aquelas pessoas. Não você tirar da sua cabeça. Pergunte às pessoas que conhecem qual é a resposta crítica para aquilo. Ou seja, o que daquela prática é bíblico e o que daquela prática não é bíblico. O que não for bíblico, o que eu tenho que fazer? Não é eliminar, é substituir. Se eu elimino, eu crio um gap. Se eu crio um gap, eu estou dando margem para a entrada de sincretismo, para gerar aliança dupla. Essa pessoa vai adorar Jesus no sábado e nos dias da semana vai procurar um xamã. É isso que vai acontecer. Porque eu tirei algo importante da vida dela e não coloquei nada em troca. Eu roubei, na verdade, parte da vida dela e não dei nada em troca. Então eu preciso substituir ou alterar o significado. Vou dar um exemplo claro disso, o tempo agora já depõe contra mim, eu tenho que concluir, infelizmente, esse assunto é muito amplo. Vou dar um exemplo claro agora. O nome de Deus no Antigo Testamento. Qual o nome hebraico de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 1? Quem sabe? Gênesis capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Elohim. Você sabia que Elohim não é um nome exclusivo do Deus hebreu? Ou do Deus criador do livro de Gênesis? Não é exclusivo. No próprio livro de Gênesis, você encontra o uso do termo Elohim para deuses, pasmem, pagãos. E aí eu te pergunto, afinal de contas, os hebreus não sabiam disso? Claro que eles sabiam. Mas para eles, aquela mesma forma, porque o nome é uma forma, aquela forma tinha um quê? Um outro significado. Eles usaram a mesma forma pagã, era um nome usado de deuses pagãos. Quando a Bíblia fala de deuses, ela usa o termo Elohim, deuses pagãos. O modelo de altar usado por Abraão nos altos não diferia em nada, eram altares nos altos. A única diferença é que aquele altar foi erigido para o Senhor. Era um altar de pedras, como qualquer outro altar para um deus pagão. Não havia diferença. A diferença estava no significado atribuído à forma. No significado. E é por isso que em alguns países, se você for, em alguns países, você vai encontrar pessoas com práticas na igreja adventista que vai te chocar. E se você não estiver disposto a seguir esse processo, você vai se ofender, você vai sofrer, você vai tentar ensinar, vai tentar impor coisas sobre as pessoas que não eram necessárias. Eu concluo, queridos, sabe com o quê? Com um texto que está registrado no livro de Atos. Por gentileza, abram a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguns preferem. Livro de Atos,
o capítulo 10. Vocês conhecem a história? Pedro, um judeu, zeloso da lei, está ali em oração por volta do meio-dia com uma fome de leão. Sobe para o terraço e começa a orar. E ali por volta do meio-dia ele entra em êxtase e ele tem uma visão. Qual é a visão que ele tem? Um lençol desce e ele vê lá toda sorte de animais, quadrúpedes, répteis e tudo mais. E aí ele se choca com aquilo. Eu tenho certeza que ele se choca com aquilo. Ele fala, isso é uma visão do diabo. Eu tenho certeza que ele pensou, a primeira coisa, isso aí não é de Deus não. Isso não é de Deus, isso é bicho imundo, sai de reto, sai. E aí ele ouve a voz. Aí aquilo para ele, ó, aquilo ali, meu amigo, pum, explodiu a cabeça dele. Mas foi assim. Pedro, mata e come. Meu amigo, isso aí é quebra de paradigmas total, total. E aí Pedro para, mas foi um choque tão grande que ele falou, ele ousou questionar a Deus. Ele falou, não, Senhor. Eu nunca na minha vida comi algo impuro ou imundo. Nunca na minha vida. Isso demonstra que Jesus nunca ensinou isso, por sinal, hein? Ele andou 3 anos com Jesus e nunca havia comido nada impuro, então aquela conversa de que Jesus, liberou todos os alimentos, aquela é uma outra história, um outro texto. Que não tinha nada a ver com o animal em si, mas com a questão cerimonial de lavar as mãos. Essa era a grande questão ali. Mas o fato é que ele diz, não. Qual é a resposta de Deus? Pedro, você tem que olhar com outras lentes. Você não entendeu o que eu disse? Eu não estou falando de animal, Pedro. Não estou falando. Você está vendo animais, eu vejo outra coisa. Você precisa mudar sua cosmovisão. Você precisa mudar seus paradigmas. Não considere impuro aquilo que Deus o quê? Santificou, aquilo que Deus purificou. E a Bíblia diz aqui, olha, vamos voltar aqui? Atos capítulo 10, verso 17, o que é que diz aí? Diz que isso aconteceu quantas vezes? 3. Ninguém muda de uma hora para outra paradigma não, tá? Não adianta, é um processo. Isso aqui é um processo. E Deus repetiu aquilo 3 vezes. Deus teve que repetir 3 vezes. Verso 17. Enquanto Pedro estava o quê, pessoal? Chocado, perplexo. Como assim? Como assim, Senhor? Eu vivi minha vida toda acreditando que não era para eu comer esses bichos, e o Senhor está mandando eu comer. Agora, que história é essa? Pedro perplexo sobre qual seria o quê, pessoal? O significado da visão. Veja, ele começou a perceber que a questão não era a forma, a questão era o significado daquilo. E aí então aparecem homens da parte de Cornélio e perguntam por ele. Verso 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, ele continuava remoendo aquele negócio na sua cabeça. Chegaram ali e disse o Espírito, aí estão esses homens, vá com eles. Finalmente, o texto final que eu quero ler é o texto do verso 34. Verso 34. Pedro vai à casa de Cornélio. Você sabe que um judeu nunca entrava na casa de um pagão, porque ele se considerava, ele se contaminaria com aquilo, e ele entrou para se associar com eles, e ali estava ele, com Cornélio, e ali ele começou a ver as pessoas, começou a ver, a ouvir o que Cornélio falava, o testemunho de Cornélio, o testemunho que as pessoas davam a respeito de Cornélio, que era um homem piedoso, como a Bíblia diz, e no verso 34 diz, então falou Pedro dizendo, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer o quê, pessoal? Em qualquer nação. Não leia isso aqui como país, porque não é. Isso aqui é etne, como eu já falei. Em qualquer etnia, em outras palavras, em qualquer cultura, em qualquer povo do mundo. Aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Se a pessoa o teme e faz o que é justo, de acordo com o seu padrão cultural, que não é contrário à Bíblia, isso lhe é o quê? Aceitável. Não importa a forma. Não importa se essa pessoa é circuncidada ou não, Pedro. Era isso que Deus queria
ensinar para ele. E aí no capítulo 15 do concílio, quando acontece o concílio de Jerusalém, o que ocorre? Essa mesma discussão, se era para circuncidar, se não era. Em resumo, a discussão era, para alguém se salvar, é necessário ela se converter à cultura judaica? Essa era a discussão, cultura judaica. E muitas vezes é o que nós fazemos. Nós consideramos que alguém só está convertido na Mongólia, alguns pensam assim, somente quando ele se converter à minha cultura, quando ele começar a usar as roupas que eu uso. Se ele não pregar de paletó e gravata, ele não está convertido ainda? Lógico, claro que não, né? Óbvio, ninguém discute isso. Será? Queridos, eu tenho muito a aprender e peço a Deus a cada dia entendimento, sabedoria e, sobretudo, humildade para compreender que o Evangelho não é simplesmente uma informação a ser comunicada, mas uma mensagem que exige uma resposta, que precisa de uma resposta, onde as pessoas darão uma resposta. E eu apelo a você nesta noite, para que você ouse se aproximar de Deus, ao ponto de ter uma visão diferente. Assim como aquela visão mudou completamente a perspectiva de Pedro, assim como aquela visão transformou a maneira de Pedro ver as pessoas, de Pedro ver o mundo, aquela foi verdadeiramente uma mudança de paradigmas. Será que não existem alguns paradigmas em nossa vida pessoal e em nossa vida como igreja que nós não precisamos mudar? Será que não existem paradigmas que na verdade estão impedindo o avanço do reino? Será que não existem paradigmas que não atendem mais às demandas da sociedade do século 21? Será que não existem paradigmas que de fato precisam ser substituídos por um paradigma que de fato faça com que a mensagem seja ainda mais relevante e transformadora na vida das pessoas? Fica aqui essa pergunta provocativa e reflexiva para cada um de nós. Que nós possamos olhar para nós mesmos, analisar os paradigmas que temos, os preconceitos que temos, as pressuposições que temos e percebermos que lá fora existem pessoas com uma outra visão e que só enxergarão de fato a Deus quando nós aprendermos a calçar as sandálias que eles usam e a usar as lentes que eles enxergam. Vamos orar. Querido e amado Pai, obrigado porque nesta noite o Senhor nos revela através da sua palavra que nós somos uma igreja global, um povo global, com uma missão global, uma mensagem global, porque servimos a um Deus global. Um Deus que não faz acepção de pessoas. E assim como Pedro, há 2000 anos atrás, nós também reconhecemos que em todas as nações, em todos os povos, em todas as etnias, em todas as culturas, aquele que faz o que é justo e agradável lhe é aceitável. Porque o Senhor não coloca uma cultura como superior a outra. Cultura é apenas um instrumento utilizado por ti para a comunicação da sua verdade eterna, do evangelho eterno. Um evangelho que transcende toda e qualquer cultura e que encarna na cultura. Não apenas utilizando os elementos culturais apropriados e aceitáveis, mas transformando os elementos culturais que são recrimináveis pela tua palavra. É isso que o Evangelho faz. Ele entra na cultura, utiliza-se dela e transforma para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor comece a fazer isso com a nossa própria cultura, com a nossa própria cosmovisão, com os nossos próprios paradigmas, que nós possamos primeiramente ter uma compreensão de fato da maneira que nós enxergamos o mundo, e que ao nos aproximar daqueles que são aparentemente diferentes de nós, que tenhamos a sensibilidade, a sabedoria e o discernimento espiritual de compreendermos antes de querermos ser compreendidos. Que se cumpra em nós aquilo que está escrito em Colossenses, no capítulo 4 e o verso 7. Que nós nos portemos com sabedoria para com os que são de fora e que aproveitemos todas as oportunidades de pregar e de salvar. É o que te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Vamos cantar nosso último hino para nos despedir. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus. Ergo meu louvor. Minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Que o amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós nesta noite e para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus o acompanhe até o seu lar, até a sua casa. Espero vê-lo amanhã mais uma vez aqui à noite com o tema Diante do Desconhecido. Você não pode perder o tema de amanhã.